30 de setembro de 2022, nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia a todos. Louvado seja Deus por nos encontrarmos virtualmente nesta manhã de sexta-feira. Hoje é o último dia deste mês de setembro. Que seja um dia de gratidão por tudo que vivemos neste mês. E hoje celebramos São Jerônimo para encerrar o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. São Jerônimo, um santo muito importante para a igreja, viveu na transição do século IV para o século V da era cristã. São Jerônimo, um homem intelectualíssimo, ele pôde realizar ao longo de toda a sua vida numerosas viagens. Nestas viagens ele encontrou e manteve amizade com alguns dos mais famosos padres orientais, os santos padres da igreja. São Jerônimo foi batizado aos 25 anos e depois, na sua caminhada, foi ordenado sacerdote, presbítero, padre, aos 38 anos. Nós podemos hoje analisar um pouquinho o temperamento de Jerônimo. Jerônimo tinha um temperamento colérico, mas ao mesmo tempo era muito sensível. Um homem austero, dedicado, convicto, sabia o que queria da vida. Um homem leal, um homem que se apaixonou por Cristo quando se converteu. Sabe aquela pessoa que, quando de fato descobre algo, ela se dedica àquilo? Foi o que aconteceu com Jerônimo. Quando descobriu a Jesus Cristo, ele se entregou por completo. Um homem impetuoso, reto, austero, como já disse, vivia de jejuns, de oração, de penitências, vigílias, etc. Nós vemos na figura desse santo que nós celebramos um homem dedicado, um homem que sabe o que quer e vai atrás, corre atrás do que quer. Um grande ensinamento para nós, a vida de São Jerônimo. E por que encerrar o mês da Bíblia com a memória deste santo? São Jerônimo é patrono dos biblistas, padroeiro dos biblistas. Por quê? Porque ele pôde realizar, ao longo da sua caminhada, a primeira tradução da Bíblia para o latim. Aconteceu da seguinte maneira: no ano mais ou menos 385, um pouco antes, o Papa Dámaso pediu para que Jerônimo traduzisse todos os textos da Escritura do hebraico e também do grego para o latim. Naquele tempo não tinha computador ou a imprensa. Tudo manuscrito, tudo escrito à mão, tudo traduzido a olho nu e escrito à mão. Olha quanta dedicação esse homem. Traduzir do hebraico, uma língua complicadíssima, traduzir do grego para o latim. A primeira Bíblia compendiada na língua latina foi fruto do trabalho desse santo que hoje nós celebramos. Hoje em dia, muitas denominações cristãs pegam o texto da Bíblia, colocam embaixo do braço e dizem: eu creio só na Bíblia, ainda chama a Bíblia de palavra de Deus. Não sabem que a Bíblia tem uma história. Não sabem que a Igreja Católica, quem selecionou os livros e quem disse esses livros são inspirados,
A Igreja Católica quem compendiou os livros, a Igreja Católica quem traduziu das línguas originais para o latim, e do latim foi se traduzido para as demais línguas, o italiano, o espanhol, o francês e tudo que nós vemos hoje. Então, pouco se conhece da história e muita bobagem se fala. Mas nós sabemos pelo testemunho vivo de São Jerônimo que para nós, católicos ocidentais, é um dos santos mais importantes, se não o melhor dos padres latinos ocidentais. Ora, então uma alegria hoje nós celebrarmos um santo e nós podemos dizer com toda alegria: eu sou católico, eu sou da igreja de Jerônimo, a igreja do intelectual, do tradutor, a igreja do biblista. A minha igreja, ela tem as origens da Escritura. Ela possui em si, em suas mãos, a história da Escritura. Uma alegria para nós. Meus queridos, nós acompanhamos hoje, no texto proposto pela liturgia da igreja, o evangelho que nós ouvimos. Vamos fazer a leitura. Aqueles que quiserem acompanhar, podem pegar na sua Bíblia ou no livrinho. O evangelho de hoje é o evangelho que a igreja proclama segundo Lucas, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, uma breve e muito significativa mensagem a partir desse evangelho de hoje. Betsaida, Corazim, dois lugares onde Jesus realizou muitos milagres quando passou por lá. E exatamente nesses dois lugares, Betsaida e Corazim, que Jesus pôde perceber pessoas com o coração duro, pessoas que o perseguiram depois, pessoas que não compreenderam o sentido de cada milagre que Jesus lá realizou. E Jesus diz a eles: olha, se todos os milagres que eu realizei aí em Betsaida, em Corazim, eu tivesse feito lá nas cidades pagãs, que nem conhecem a vontade de Deus, em Tiro e Sidônia, os habitantes de Tiro e Sidônia teriam se convertido. E eles teriam reconhecido que eu sou Deus. E vocês viram meus milagres e vocês não reconhecem. Esse é o sentido da palavra de hoje. E é bem verdade, minha gente. É só olhar para a vida de Jesus Cristo. O Jesus que viveu em Nazaré e depois que perpassou, correu ou percorreu um trajeto por toda a Palestina. Quantos milagres ele realizou, não somente em Corazim, em Betsaida. A ressurreição de Lázaro. Os discípulos Pedro que andou sobre as águas, os discípulos que puderam ver Jesus andar sobre as águas, a multiplicação dos pães, lá naquele lugar onde tinha muita gente, muita gente. Tinha muita gente. Quantas coisas Jesus realizou, quantos milagres. E não só na época de Jesus, meus queridos, mas depois da época de Jesus, durante toda a história humana, quantas coisas aconteceram, quantos milagres. Nós temos hoje dispostos em templos espalhados pelo mundo, tantos seres humanos
santos que estão incorruptos, seus corpos não entraram em decomposição. Quantas coisas aconteceram, os milagres eucarísticos durante a história, sacerdotes que, enquanto estavam apresentando a hóstia santa ao povo, a hóstia visualmente para todos os que estavam na igreja, se transformou em carne. E tantas outras coisas, nós podemos pesquisar na internet os milagres eucarísticos, os milagres ao longo da história humana e tantas outras coisas. A pergunta que se faz: será que esses milagres de fato são sinais eficazes? Porque nós vemos hoje o paganismo crescer, as pessoas não são mais crentes, as pessoas estão mais longe de Jesus cada vez mais. Quantas coisas aconteceram, quantas provas de amor para com o ser humano Deus mostrou, e o ser humano está indiferente a Deus. E esses podem ser nós, sabia? Talvez você que esteja escutando essa mensagem diga: mas eu creio em Deus. Tudo bem, mas quantas vezes também na nossa vida nós, diante de alguma dificuldade ou outra, de um acontecimento inesperado ou outro, nós questionamos a Deus, entramos na murmuração, no desânimo, mas nós perdemos de vista tudo que Deus já realizou na nossa vida, quantas coisas boas. Sabe, no fundo, acontece o seguinte: nós somos muito ingratos. Queremos tudo de Deus e facilmente esquecemos o que Deus nos fez. Quantos toques divinos na nossa história, é só olharmos para a nossa vida pessoal, familiar, quantas conquistas, quantas coisas boas, e às vezes, em vez de despertarmos gratidão para com Jesus, às vezes nós só questionamos, só queremos mais e mais e mais, e somos pessoas ingratas. Hoje, a liturgia nos ensina que a gratidão permeie nossa vida, e de maneira muito pontual permeie esse dia que nós estamos a viver. Hoje é dia da gratidão a Deus. Agradecemos a Deus por Deus falar conosco. Um Deus tão grandioso que se reporta ao ser humano, um ser tão insignificante perto dele. Isso é motivo de agradecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem até mim, o Senhor se dirige até mim. O Senhor, que é tão grandioso, vem até uma criatura tão frágil, e nós somos frágeis. Olha os nossos pecados. Então, gratidão hoje a Deus, e agradeçamos também a Deus porque Deus se dirige até nós por meio da Escritura. Rendamos graças a Deus pela vida de São Jerônimo, que traduziu pela primeira vez os textos hebraicos e gregos para o latim, os quais chegaram até nós hoje na língua, na língua, na nossa língua, na língua portuguesa e nas demais línguas nos países onde a Bíblia assim é conhecida. Que Deus nos ajude. Compreendamos o mistério da alegria, da gratidão, do agradecimento e sejamos assim agradáveis a Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.